Boa noite, igreja. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu vou tentar aqui fazer uma ministração dessa maneira. Eu não gosto de estar pregando. Para mim, eu estou pregando para o celular, amém? Apesar de eu saber que vocês estão vendo. Mas enfim, eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que Deus venha nos ajudar, que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Oramos ao Senhor em nome de Jesus, tá bom? Eterno e soberano amado Deus, mais uma vez entramos em Tua presença para agradecer o Seu nome por tudo que o Senhor tem feito, pelo que vai fazer, Pai. Que o Teu Espírito Santo abençoe em nome de Jesus essa ministração, Papai do céu, que ela venha alcançar os corações, que ela venha confortar e que ela venha em nome de Jesus falar, Papai do céu. Assim nós Te agradecemos e louvamos de hoje para todo sempre. Amém, amém, queridos? Deus seja louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, o livro que eu gostaria de ministrar, de ler com a igreja, é o livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 1 em diante, amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, amém? Então, vamos lá então, igreja, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus seja louvado, né? Estamos aqui diante de uma passagem maravilhosa, onde Deus inicia uma promessa com o seu povo, né? Deus se manifesta aqui através da sarça, para falar com Moisés, dando a ele uma responsabilidade de retirar o povo do Egito. Nós sabemos que durante muito tempo o povo do Egito ele ficou escravo. Durante muito tempo o povo do Egito foi massacrado, foi humilhado, e eles resolveram buscar ao Senhor, eles resolveram clamar ao Senhor. E como está escrito aqui, versículo 7, disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Né? Deus então começa a se manifestar através da sarça, para dizer para Moisés que ouviu o clamor daquele povo, e que então ali se iniciava a igreja, uma promessa. Né? Deus, através de Moisés, prometeu uma terra que mana leite e mel, uma terra onde não viria tanto sofrimento, uma terra onde não viria, né, tanta dor, não teria escravidão, eles poderiam plantar e colher de uma forma diferente.
E o Senhor estava ali firmando um pacto com aquele povo, dizendo: eu vou tirar vocês dessa situação, né? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu colocaria A Caminho da Promessa, amém? Nós também, se a gente parar para pensar, assim como Abraão ouviu a voz de Deus e recebeu uma promessa, Moisés também ouviu a voz do Senhor e recebeu uma promessa. Assim também nós ouvimos de Jesus Cristo e recebemos uma promessa, né? Nós sabemos que esse início aqui que Deus fez com Moisés, né, foi maravilhoso, foi glorioso, né? A forma como Deus chegou até a vida de Moisés aqui nesse momento foi fantástico. Através dessa chama, o Senhor aparece na vida dele. Mas nós sabemos que sair do Egito, querido, falar com o faraó nunca foi fácil, né? Mesmo depois que o povo de Deus partiu do Egito, também não foi fácil. No meio do caminho ali, teve muitos percalços, teve muitas coisas que atrapalhavam, né, a caminhada do povo de Deus. O povo também às vezes reclamava, o povo também às vezes murmurava. E Moisés estava ali conduzindo aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde não haveria, né, problema algum, mas onde o povo pudesse viver em paz, né, amados? E se a gente parar para pensar, igreja, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, nós estamos a caminho de uma terra prometida, que é o reino dos céus. Estamos aqui aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós sabemos que até todas as coisas se cumprir, igreja, até a palavra de Deus se cumprir, nós sabemos que não vai ser fácil, mas temos que estar preparados, né? O Senhor é aquele que manifesta na minha vida, manifesta na sua vida. O Senhor é aquele que fala aos nossos corações. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, amados, eu creio que o Senhor vai manifestar a sua glória para com os seus. O que nós devemos fazer em meio a essa situação, querido? Né? Assim como Deus prometeu para Moisés que iria tirar o povo da escravidão, Jesus Cristo também prometeu para mim e para você que iria voltar, que iria buscar a sua igreja, e eu creio nisso, e eu creio que você também crê nisso, e nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Nós sabemos que tem muita gente com essa nova, né? Nós sabemos que no Egito teve praga, no Egito teve o espírito da morte, no Egito teve tantas coisas, querido, e nos dias de hoje não está sendo diferente. A gente também está tendo essa pandemia, e eu não sei se eu posso dizer que é uma praga, amados, mas a gente que conhece a palavra de Deus, que tem fé, eu e você temos fé, a gente que entende tudo isso, amados, nós temos que olhar essas coisas de uma outra perspectiva, de uma forma totalmente diferente. Nós sabemos que chegar nessa terra que mana leite e mel nunca foi fácil e não vai ser fácil, mas nós temos aquele que Jesus Cristo nos deu uma promessa, nós temos o poder do Espírito Santo e nós temos que crer nesse poder, não podemos perder a nossa fé, não podemos desanimar, não podemos nos entristecer, querido. Estou falando isso, amados, estou trazendo essa palavra porque quando Deus manifestou na sarça através de Moisés, né, eu creio que havia muita gente triste, muita gente chorando, muita gente preocupada, né, com a situação que estava acontecendo ali dentro do Egito, e Deus ouviu o clamor daquele povo e resolveu tirar o povo daquela situação. Eu também creio, amados, que dependendo da situação que você está vivendo nesse momento, né, nós sabemos que tem bastante gente internada, né, bastante gente sofrendo com essa pandemia, né, muita gente que perdeu, né, financeiramente muita coisa, mas eu quero te dizer nessa noite, amados, que essa promessa que o Senhor fez para mim e para você, né, o reino dos céus, lá sim, querido, nós não vamos sofrer, lá nós não vamos chorar, neste lugar nós não vamos, amados, em nome de Jesus,
sentir tristeza. Portanto, nós estamos durante o trajeto, eu acredito que já passamos do meio desse trajeto e logo logo o Senhor apontará nessa nuvem e buscará a sua igreja. Portanto, eu queria animá-los em nome de Jesus, igreja, que vocês tenham bom ânimo, não desista, que vocês orem, porque através da oração, amados, o Senhor irá se manifestar. Nós sabemos que situações difíceis sempre vão aparecer. No livro de Daniel, amados, Daniel foi um homem que, quando ele foi ali peitar o rei Nabucodonosor, eu não sei se eu digo peitar, eu não sei, não é peitar, mas quando ele resistiu às ordens de Nabucodonosor, Nabucodonosor resolveu colocar ele numa fornalha, mas ele sabia o Deus que ele tinha, ele sabia o Deus que ele servia, e nem a fornalha, amados, nada fez com que ele se desviasse dos caminhos do Senhor, fez com que os seus pensamentos desviassem dos caminhos do Senhor, nem mesmo a fornalha. Daniel entrou naquela fornalha acreditando que nada ia acontecer com ele, acreditando que nada, amados, ia chegar até ele, e ele entrou lá, o fogo não queimou. Logo em seguida, Daniel também servindo ao Senhor, Daniel ali perseverando na presença do Senhor. Mais um pouquinho para frente, se os irmãos continuar lendo, nós vamos ver que lá no capítulo, se eu não me engano, de número 6, o rei Dário resolveu colocar Daniel na cova dos leões, né? E nem lá, amados, até lá na cova dos leões, Deus ele trancou a boca dos leões a favor de Daniel. Eu tenho certeza, amados, que hoje o Senhor vai trancar a boca de muitos leões. Eu tenho certeza que o Senhor tem ouvido o meu clamor, o Senhor tem ouvido o seu clamor e Ele vai nos responder. Portanto, meus queridos, acalme o vosso coração, acalme a vossa alma, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque Ele tem ouvido as nossas orações. A igreja ela precisa mesmo estar com o joelho no chão, ela precisa mesmo estar acreditando, né, louvando e exaltando o nome do Senhor. Diante de tudo isso que está acontecendo, o conselho que eu dou para a igreja, o conselho que eu dou para os irmãos, é que vocês olhem tudo isso de uma outra perspectiva, que vocês olhem isso de uma forma totalmente diferente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu queria estar lendo com vocês aqui uma passagem que vai dizer bem muito. O livro de 2 Reis, capítulo de número 6, narra a história de Eliseu, no qual ele estava ali em uma cidade com seu moço, e o rei da Síria ficou bravo com ele, porque tudo que o rei da Síria planejava contra o povo de Deus, né, Deus revelava para Eliseu, Eliseu contava para o rei, e o rei estava querendo saber quem é que estava contando quem é que estava dizendo as suas estratégias, e um dos servos dele disse: quem está dizendo é o profeta Eliseu. E o rei mandou cercar ali onde Eliseu estava. O rei mandou os seus carros, os seus cavalos. Está aqui, ó, no 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Olha só, igreja. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? De fato, amados, quando a gente se depara com grandes dificuldades, com grandes situações, a gente realmente olha muitas das vezes, né? Se a gente olhar com esse olhar aqui da carne, a gente vai dizer assim: nossa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas diz a Bíblia que Eliseu saiu, igreja. E quando a gente olha as coisas de uma outra perspectiva, quando a gente entende o tamanho do nosso Deus na nossa vida, o problema ele fica pequeno, a situação ela fica pequena. Então aqui, ó, no versículo 17,
no versículo 16, perdão, ele disse assim, ó, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, queridos? Quando Eliseu saiu e viu essa situação, amados, ele, pela fé, ele olhou, maior é o que está conosco. Igreja, diante dessa caminhada que nós estamos, né, do momento em que nós aceitamos a Jesus até a sua vinda, eu quero dizer para vocês, maior é o que está conosco. Jesus está conosco, o Senhor está conosco. Não temas, igreja. Em nome de Jesus, não deixe que essas situações que vêm acontecendo, não deixe que tudo isso que você está vendo aí para o lado de fora, aí no mundo, venha te esmorecer, venha te entristecer. Eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor é conosco, maior é o que está conosco, Deus está conosco, amados. E nós sabemos que não foi só Daniel que diante das circunstâncias ruins, não foi só Eliseu que diante das circunstâncias ruins, e Deus os livrou. O profeta Jeremias também foi jogado no calabouço, e enquanto ele estava lá, o Senhor fez a cidade, passar necessidade. Enquanto não saiu Jeremias daquele calabouço, a cidade não voltou ao normal. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós, igreja, estamos a caminho do céu. O Senhor realizou uma promessa nas nossas vidas, de que Ele voltaria. Ele veio até nós e por meio da graça, Ele nos salvou, nos libertou, nos livrou e prometeu que viria novamente. E aí sim, aí, igreja, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Assim como Moisés, amado, recebeu essa missão, Deus falou com Moisés, Deus bradou na vida de Moisés, Deus vai bradar na sua vida, Deus vai acalmar o seu coração, Deus vai te curar essas enfermidades, Deus vai tirar em nome de Jesus, amados. Eu creio, eu quero profetizar na sua vida a cura. Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, a paz, a tranquilidade. Nós estamos tendo muitos relatos de famílias que estão sofrendo luto, que estão sofrendo com pessoas que estão internadas. Na nossa igreja mesmo, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas que infelizmente foram contaminadas com esse vírus. Eu quero dizer para vocês que o Senhor está com vocês, que da mesma maneira que o Senhor manifestou na vida de Moisés, na mesma maneira que o Senhor manifestou na vida de Daniel, na mesma maneira que o Senhor manifestou na vida de Eliseu, na mesma maneira que o Senhor manifestou na vida de Jeremias, de Paulo, de João, de Pedro, o Senhor irá manifestar na sua vida. Fique tranquilo. Estamos passando por essa crise aí mundial, É algo mundial. Portanto, amados, eu gostaria muito de acalmar os vossos corações, os vossos pensamentos. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Pedro, no livro de Pedro, quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente vê que em vários momentos da leitura, das suas cartas, Pedro tenta animar a igreja para não desistir, porque a igreja estava sofrendo uma grande perseguição, Os romanos ali estavam perseguindo demais a igreja, e para que os cristãos não viessem ali, desistir das coisas ou se entristecer, Pedro então vinha animando através das suas cartas, mostrando ali para o povo ali que nós precisamos buscar sim o Senhor, nós precisamos clamar sim ao Senhor, porque nós estamos em meio a uma grande caminhada. Deus nos fez uma promessa e eu creio que Ele vai cumprir essa promessa. Portanto, acalma os vossos corações, igreja. Não fique aflito, Creia no Senhor. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Eu queria estar orando, intercedendo por essas pessoas, por essas famílias que estão com pessoas internadas, que estão com pessoas com Covid. Nós vamos orar em nome de Jesus, igreja. Nós vamos entender, em nome de Jesus, nós vamos
colocar em nome de Jesus as nossas vidas em oração. Não temas, porque o Senhor é contigo. Maior é o que está contigo. Aquele que chamou você garante a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Então, diante dessa ministração, o que eu quero trazer para vocês? Em nome de Jesus, igreja, gostaria muito de trazer a você que, da mesma forma que Deus fez a promessa, se manifestou na vida de Moisés, e que Moisés foi lá, falou com Faraó, a primeira vez, a segunda vez, não foi fácil convencer Faraó, Deus enviou as pragas, não foi fácil o seu trajeto no deserto, mas Deus estava com o povo no deserto, de noite ele mandava um calor para esquentar o povo, de dia ele mandava uma nuvem para fazer a sombra, durante todo o seu trajeto, até eles chegarem na terra que mana leite e mel, até eles chegarem na sua promessa, Deus ele esteve em todo o tempo com todos aqueles que clamavam e buscavam o Senhor. Então, nessa noite, Deus está com todos nós, amados, em nome de Jesus. Aquieta o teu coração, fique tranquilo, acalma, porque o Senhor está com vocês. E nós estamos a caminho da promessa do reino de Deus. E se Deus quiser, em nome de Jesus, eu e você, igreja, vamos entrar na terra que mana leite e mel. Hoje, essa terra que mana leite e mel, para mim e para você, é o céu, igreja. Um dia tudo isso vai acabar e o Senhor vai fazer com que a gente se regozije na sua presença. Então, amados, aquiete-te, fique calmo, fique tranquilo, espere com paciência no Senhor, busque ao Senhor. Vamos fazer aqui igual o povo, Se a gente continuar aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo 17, quando o povo cercou Eliseu, que ele saiu para fora e viu que estava cercado, ele ora ao Senhor e diz assim, o 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, te peço, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. E se a gente continuar lendo, querido, Deus mandou uma cegueira no meio daquele exército, Eliseu conduziu eles para o outro lado, depois Eliseu orou, aquele povo voltou a enxergar e não entenderam nada, porque é assim que Deus faz, amados. Da mesma maneira que Daniel entrou numa fornalha de fogo ardente e que não se queimou, e quem estava vendo lá para o lado de fora não entendeu nada, não compreendeu, porque infelizmente, amados, o poder de Deus para o mundo é incompreensível. Ninguém consegue compreender o poder de Deus, ninguém consegue entender a maneira que Deus age. Por isso é que a igreja, o povo de Deus, deve estar esperto, deve estar preparado, orando e buscando o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor te conhece de dentro para fora, da mesma maneira que aquele fogo não queimou a Daniel, da mesma maneira que aqueles leões não comeu Daniel. Fique tranquilo, queridos, Deus está com vocês, Deus está conosco, maior é o que está conosco. Creia dessa maneira, igreja. Acalma o teu coração, em nome de Jesus, e faça a diferença. Amém? Não deixe de buscar ao Senhor de forma alguma. Nós sabemos que a gente ainda espera a manifestação aí do inimigo ainda, até a vinda de Jesus, e que a igreja esteja preparada. Quando eu digo a igreja esteja preparada, amados, é que a igreja esteja sempre em oração, é que a igreja esteja sempre buscando ao nome do Senhor. Creia, igreja, o Senhor está conosco. Aquieta-te, fique tranquilo, não deixe que as coisas que vêm acontecendo seguem a maneira de você ver as coisas.
Comece a olhar as coisas da mesma maneira que Eliseu olhava. Maior é o que está conosco. Maior é Deus que está conosco. Fique tranquilo. Deus há de te curar, Deus há de abastecer a sua casa, Deus há de manifestar a sua glória no meio dos filhos de Israel. Nós somos o povo eleito, o povo escolhido, um povo no qual o Senhor nos chamou. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que dentro desse chamado que Deus tem na sua vida, dentro desse chamado que Deus tem na minha vida, Ele vai cuidar de todas as coisas, Ele vai cuidar de nós, igreja. Assim como Ele cuidou de todo aquele povo que sofria no Egito, que estava escravizado, Ele também vai cuidar de nós. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa, fazer a obra na sua casa. Eu não sei o que você vem passando nesse momento, mas eu gostaria de trazer essa palavra para confortar os vossos corações. Aquieta a tua alma, amém, queridos? Existe um louvor que se chama Aquieta minha alma, que o Senhor vai fazer ouvir a sua voz. O Senhor quer falar com vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu queria, em nome de Jesus, orar aqui junto com os irmãos, em favor daqueles que, infelizmente, estão contaminados, testaram positivo para o vírus. E eu queria convidar você a orar comigo. Em nome de Jesus, pare agora o que você está fazendo nesse momento. Orem conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos orar? Eterno e soberano amado Deus, eu queria interceder aqui, Papai do céu, para alguns irmãos que estão, infelizmente, Pai, testaram positivo para o Covid. Eu queria orar pela vida do pastor Tiago, Senhor. Visita o pastor Tiago, a Márcia. Visita a mãe do pastor Tiago. Visita a Tailine, o Mateus, o Francisco, a Renata, o Cauê, o Ernesto, a irmã Socorro, o Rafael, o Gabriel, o irmão Francisco que se encontra internado, o Ricardo que está com cólica renal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se eu esqueci de mais alguém, igreja, que você coloque aí na sua oração nesse momento, que o Senhor possa bradar em meio a essas famílias, que o Senhor possa bradar no meio daqueles também, Senhor, no qual a gente não tem conhecimento, diante de todos aqueles que estão internados por meio dessa doença. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, faz a diferença, Deus, traz a cura, traz a tranquilidade, aquelas famílias que infelizmente, Pai, estão sofrendo com luto, que o Espírito Santo possa consolar, que o Espírito Santo possa acalmar. Senhor, que nesse momento, Pai, que nessa circunstância no qual nós estamos vivendo, que o Senhor venha dar estratégia para a tua igreja. Infelizmente, nós tivemos que fechar os nossos cultos presenciais, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha transformar cada um no seu lar, na sua casa, que não venha faltar nada, Deus, que haja cura, que haja restauração, Pai, que logo, em nome de Jesus, Deus, nós vamos voltar à normalidade. Senhor, visita o irmão Francisco, onde ele, nesse momento, eu não sei se ele está na UTI ou se ele já está no quarto, mas nós oramos para que ele seja sarado, para que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Cura em nome de Jesus todas essas vidas, Pai, todo mundo que testou positivo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo esse mal saia, para que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido, Pai, e assim eu venho louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu venho agradecer, Pai. Visita os nossos pastores, visita, Senhor, os nossos obreiros, visita todos aqueles que estão em meio aos louvores nesse momento, que a tua igreja seja visitada, a todo aquele que curvou a sua cabeça e que está orando comigo nesse momento, que o Espírito Santo possa visitar, Pai, que o Espírito Santo possa instrui a tua igreja,
instrui o teu povo, Pai, manifesta nas nossas vidas, assim como o Senhor manifestou na vida de Moisés, na vida daquele povo que buscou o Senhor, que clamou ao Senhor, que o Senhor possa manifestar em nome de Jesus na vida de cada um nessa noite, e que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Opera de dentro para fora, Papai do céu, e abençoa esse caminho, abençoa, Senhor, essa nossa trajetória, Pai, abençoa o trajeto da tua igreja, abençoa as vidas, Pai, que toda tristeza, Senhor, que todo desespero, que toda aflição de espírito caia por terra. Igreja do Senhor, saiba que Deus é com vocês, saiba que Deus é conosco, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e que o Senhor possa transformar as vidas de todos aqueles que clamam e buscam em nome de Jesus. Amém, igreja? Muito obrigado. Me perdoe, igreja. Infelizmente eu não tenho muita prática de pregar para... Eu digo pregar para o celular que eu não estou vendo ninguém. Mas que vocês fiquem com essa palavra no coração. Saiba que o momento que nós estamos vivendo não é fácil, mas que o Senhor está conosco. Amém? Eu tenho certeza, eu fico feliz que a gente tem ouvido bastante testemunho de pessoas que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, estão contando as suas vitórias, né? Estão testemunhando as bênçãos, os milagres, e eu creio que todos nós vamos testemunhar o milagre e as bênçãos na nossa vida. Amém, igreja? Perdoe aqui pelas minhas falhas, amém? Que Deus possa abençoar, que Deus possa te encher, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos, para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.